Uma notícia urgente para vocês, seria então a terceira onda da pandemia do Covid-19? Uma notícia extremamente urgente, vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem, para vocês realmente entender melhor ainda do que está acontecendo, a situação aqui no Brasil. Uma notícia urgentíssima, chegando em primeira mão para vocês. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado e através desse canal, a Rede de Notícias JFTV, eu venho informando e atualizando as pessoas do que vem acontecendo das notícias aqui no Brasil. Então, se para você vale a pena ficar bem informado de tudo que acontece, as notícias em tempo real, então se inscreve aqui nesse canal, que aqui é o lugar certo para você. Então vamos lá, vamos à notícia aí da possível, seria então a terceira onda do Covid-19, a pandemia. Presta bem atenção aí. A projeção do governo de São Paulo indica colapso no sistema de saúde em 2 semanas. Uma projeção realizada pelo governo de São Paulo apontou que o sistema de saúde entrará em colapso em 15 de março se um fato novo não alterar o rumo da pandemia de Covid-19 em território paulista. Ontem, o estado registrou mais de 468 mortes pela doença nas últimas 24 horas, um recorde histórico. Em projeção realizada na semana passada, o ritmo da pandemia apontava o colapso do sistema de saúde em 20 de março. Um novo cálculo no início dessa semana indicou um esgotamento em 2 semanas, por causa dessa aceleração do contágio e da situação dos internados. Os resultados das projeções foram confirmados por 4 integrantes do grupo de formulação das medidas de enfrentamento à pandemia em São Paulo. Nessa coletiva de hoje, o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou que em todo o estado ficará em fase vermelha por 2 semanas. A partir deste sábado, dia 6, mesmo as escolas ficarão abertas. E também foram confirmados mais de 500 leitos para pacientes com Covid-19. E é de extrema preocupação o tom das entrevistas com que os integrantes do governo e essa extrema preocupação. Além da velocidade da transmissão, os médicos e integrantes do governo avaliam que uma considerável parte da população não está tomando os devidos cuidados. Com o agravamento da situação em quase todo o país potencializado, a possibilidade de colapso porque impede a remoção de pacientes para regiões menos comprometidas, como ocorreu durante a crise que aconteceu em Manaus, em janeiro. Na ocasião, os hospitais ficaram sem oxigênio e pacientes foram transferidos para outros estados. Tanto no Palácio Bandeirantes como na Prefeitura de São Paulo, a avaliação é de que medidas rígidas têm que ser tomadas urgentemente. Pessoas próximas às secretarias de estados municipais, a Secretaria de Saúde, avaliam que, dada a velocidade da contaminação do coronavírus nos últimos dias, o colapso pode ser inevitável, mesmo com essas medidas tomadas essa semana. Esta apreensão, então, também é parte dos governos e prefeitos paulistas. Em reunião com o governo ontem, eles cobraram ações rápidas e concretas para o enfrentamento da pandemia. Até ontem, o estado estava com 74% dos leitos de UTI, unidades de tratamento intensivo, todos ocupados. Ao menos 2 regiões, no entanto, já passaram 90%. Araraquara e Presidente Prudente já estão aí com mais de 90% ocupado. Hoje, a taxa de ocupação, então, subiu para 75%, o que significa 7,41
5% pessoas internadas. Na região de São Paulo, o coeficiente então é de 76%. Nas palavras de um dos formuladores das políticas de enfrentamento, somente uma coordenação nacional acompanhado de medidas duras poderia então alterar o cenário. Mas não há esperanças de que o Ministério da Saúde mude o discurso e mude as suas atitudes. Coloca o seu comentário aí. E também houve a sugestão de acionar o Congresso Nacional. A intenção seria que os deputados federais e senadores tomassem medidas necessárias e ocupassem o vácuo na articulação de providências nacionais. Mas a ideia então não prosperou. Ainda há autoridades de saúde que defendem uma comunicação mais incisiva e forte por parte do governo de São Paulo. A sugestão, então, é um discurso na linha do secretário de Rondônia, Fernando Máximo, que semana passada disse, entre aspas, meu recado é para você que aglomera, que está fazendo festinha e que não está usando máscara, que frequenta reuniõezinhas e bebedeiras. Não temos leitos de UTI para sua mãe, para seu pai, para o seu tio, seu filho e sua namorada. Esse foi o recado dele. O Estado, por vezes, rechaçou a possibilidade de fazer um lockdown geral, mesmo com a recomendação de muitos médicos. No entanto, nos últimos dias, Dória tem mudado o discurso. Não confirma a medida, mas também não descarta, o que fica aí um certo mistério, né, pessoal? Entretanto, de fatos, né, entre aspas aí que ele falou, de fato, na pior das semanas e todas as semanas de pandemia de Covid-19, isso precisa ser levado em conta. Não se descarta uma medida desde que elas sejam embasadas pela ciência e pela saúde, então disse o governador João Dória, do estado de São Paulo. Um dos formuladores das políticas de enfrentamento declarou que nada for feito em 15 dias, se nada for feito, essa situação vai chegar ao caos. E ele afirmou que nem mesmo ser milionário e ter jatinho serviria, porque Nova York, Miami, Londres não aceitariam um brasileiro com Covid-19 entrando no país. Então a situação aí pode se tornar caótica, em breve no estado de São Paulo, pode se espalhar aí pelo Brasil inteiro. É uma notícia extremamente preocupante. A gente deve torcer aí que as autoridades tomem as medidas necessárias, que a vacina tenha eficácia quanto a isso. A gente se preocupa porque vem várias cepas aí do Covid-19, várias mutações, e isso nos deixa cada vez mais preocupados. Então, as pessoas aí estão realmente com um dano psicológico também com essa questão no Brasil e no mundo do Covid-19. É só desejar, então, que Deus abençoe você, a sua família, que estejamos aí muito próximos aí de um futuro incerto, mas a gente sabe que Deus vai estar do nosso lado, e é o que eu desejo, é que Ele abençoe você e a sua família também.